Uma amante ciumenta, cega de raiva, avança de repente e empurra com violência a esposa grávida a escada de mármore abaixo no tribunal. Um grito rasga o ar. A multidão fica paralisada. Mas isso não é um acidente. É um plano que nasceu da ganância, da traição e do ódio. O poderoso marido, Alexandre, e sua amante Luciana acreditam que podem destruí-la e sair impunes. Mas eles estão errados, porque quem vai fazê-los pagar é o seu irmão, o comissário Miguel Torres, um dos mais temidos do Rio, e ele está prestes a fazer justiça. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego até o final. A escadaria de mármore do Palácio da Justiça do Rio de Janeiro brilhava sob uma tempestade de flashes. Repórteres lotavam o hall. Suas vozes subiam e desciam como ondas agitadas. O som dos saltos, o clique das câmeras e o murmúrio constante enchiam o ar com uma tensão quase palpável. No topo da escada, a esposa grávida, Valéria da Costa, saiu do plenário, cercada pelo silêncio pesado que se segue a uma humilhação pública. Ela vestia um vestido azul claro que tremeluzia sob as luzes frias, uma cor frágil diante do mármore. Sua mão repousava sobre a barriga, como se protegesse a única parte de sua vida que ainda guardava paz. Desceu um degrau com cuidado, depois outro. Seu rosto estava pálido, sua respiração entrecortada. Os repórteres abriram caminho e as câmeras se viraram para ela como um enxame de olhos. Seu advogado caminhava alguns passos atrás, sussurrando para que mantivesse a calma, mas sua voz se perdeu nos murmúrios crescentes. Do fundo do corredor, ouviu-se o som de saltos batendo no mármore, rápidos, afiados e furiosos. A multidão se virou. A amante, Luciana Menezes, apareceu, seu vestido vermelho cortando o ar como uma labareda. Ela usava um batom vermelho escuro e um sorriso cruel. Ela esperou por este momento. Seu olhar se fixou na mulher de azul com um ódio intenso demais para esconder. Vai continuar bancando a pobre esposa? Cuspiu Luciana, com uma voz forte que ecoou pelo hall. Ele é meu agora. Você devia ter ficado de boca calada. Valéria, a esposa grávida, parou, paralisada na metade da escada. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de incredulidade. Por um instante o mundo parou. Os murmúrios, os cliques das câmeras, até a pulsação do edifício congelaram. Os saltos vermelhos soaram mais uma vez. Então a amante se lançou. O empurrão veio com a força da pura raiva. Ambas as mãos atingiram os ombros de Valéria. O impacto foi brutal, rápido e definitivo. Um grito percorreu a multidão enquanto a mulher perdia o equilíbrio. O mundo se inclinou. Seu vestido azul tremulou como uma pétala rasgada enquanto ela caía para trás. Seus braços buscaram algo, qualquer coisa para se agarrar. Encontrou apenas ar e mármore. Seu corpo atingiu o primeiro degrau, depois o segundo. O som ecoou pelo tribunal, carne contra pedra. Um baque, um gemido e outro grito. Ela rolou escada abaixo em um turbilhão de tecido azul e cabelos escuros. Os espectadores ficaram imóveis, paralisados pelo horror que se desenrolava. Alguém gritou. Uma mulher soltou um alarido. As câmeras continuaram a disparar, transformando sua queda em uma sequência implacável de imagens. Ela atingiu o chão com um ruído seco. Sua cabeça virou para o lado. Sua mão ainda segurava a barriga. O sangue se espalhou rapidamente pelo mármore, uma mancha vermelha que avançava como uma sombra sobre a inocência. O vestido azul escureceu no centro, encharcado de medo e dor. O caos irrompeu. Repórteres gritavam por ajuda médica. Advogados pediam segurança. Luciana ficou imóvel por um momento, ofegante, sem acreditar no que tinha feito.
Então endireitou a postura, afastou o cabelo do rosto e murmurou com desprezo. Queria atenção. Agora tem. O hall se encheu de exclamações. Todas as câmeras se viraram para Luciana. Alguém sussurrou. Ela empurrou. Todos nós vimos. A expressão confiante no rosto da amante vacilou por um segundo, antes de ser substituída por um sorriso forçado. O marido, Alexandre Vega, apareceu do plenário, seu terno impecável, sua expressão fria. Ele não correu para a esposa, não se ajoelhou. Ele levantou a voz. Parem de filmar! Foi um acidente! Ela escorregou! Estão me ouvindo? Ela escorregou! Mas ninguém o ouvia. Todos os olhares estavam fixos na mulher caída, com o sangue se espalhando sob o rosto. Seu corpo tremeu uma vez, e então ficou quieto. O clique de uma câmera quebrou o silêncio como uma sentença. Luciana se virou para Alexandre, a voz trêmula. Faz alguma coisa! Estão me gravando! Ele sibilou entre dentes. Cala a boca! Eu cuido disso! Mas sua voz falhou, e o tremor de suas mãos traiu o medo sob sua arrogância. Seguranças correram, ordenando que a área fosse liberada. Um se ajoelhou ao lado de Valéria. Está perdendo muito sangue, ele disse. Chamem uma ambulância agora! Outro olhou para cima e notou uma pequena luz vermelha piscando. Está tudo gravado, ele sussurrou. Luciana deu um passo para trás, seus saltos escorregando no sangue que se espalhava. Sua respiração estava entrecortada. Ela caiu, repetiu em voz baixa, como se dizer isso pudesse apagar o ocorrido. Um socorrista chegou correndo, seu uniforme brilhando sob as luzes. Ajoelhou-se ao lado de Valéria. Buscou seu pulso. Resista, senhora. Vai ficar tudo bem. As pálpebras dela tremeram. Seus lábios se moveram. Apenas um sussurro escapou de sua boca. Meu bebê. Por favor, salve meu bebê. O socorrista levantou o olhar, o rosto sombrio. Temos que levá-la agora. Então, passos firmes ressoaram no mármore. Uma voz autoritária cortou o caos. Ninguém se move. A multidão se virou. Na entrada estava um homem alto com um uniforme azul escuro. Seu distintivo brilhou enquanto ele avançava com passo firme. Seus olhos se fixaram primeiro em Luciana, depois em Alexandre. Sou o comissário Torres, anunciou com voz resoluta. Irmão da vítima. O silêncio caiu sobre o hall. Até as câmeras pareceram parar. Luciana deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não quis fazer isso. Quis sim. Ele a interrompeu com uma frieza mais dura do que o mármore sob seus pés. Você está detida por tentativa de homicídio. 2 agentes se aproximaram e a seguraram pelos braços. Alexandre tentou intervir. Você não pode fazer isso. Eu sou um homem respeitado. Foi um acidente. O comissário o encarou. Então não terá problemas em explicar isso por escrito. O senhor também vem conosco, por obstrução da justiça. O homem abriu a boca, mas não saiu som algum. Os repórteres avançaram novamente, gritando perguntas. Os flashes explodiam por toda parte. O vestido vermelho de Luciana brilhava sob as luzes enquanto ela era levada algemada, sua arrogância transformada em lágrimas. Ao pé da escada, os socorristas levantaram Valéria em uma maca, seu rosto pálido, sua respiração fraca, mas sua mão ainda sobre a barriga. Seu irmão caminhava ao lado dela, os olhos cheios de fúria e dor. Quando as portas da ambulância se fecharam, as sirenes começaram a tocar, ricocheteando nas paredes do tribunal. O hall de mármore voltou a ficar em silêncio. O cheiro de sangue e perfume ainda pairava no ar. A luz vermelha da câmera de segurança continuava piscando, registrando tudo. A queda, os gritos, as mentiras e a verdade. Muito em breve, o Rio e o mundo saberiam o que realmente havia acontecido naquele tribunal. E quando a verdade viesse à tona,
Nada, nem dinheiro, nem poder, nem medo, jamais poderia enterrá-la. O eco do grito da mulher ainda ressoava no corredor de mármore, muito depois de a ambulância ter partido. Os repórteres haviam sido expulsos para a rua, mas suas vozes ainda eram ouvidas através das pesadas portas do tribunal, gritando manchetes na frente dos microfones, palavras que batiam nas paredes de pedra do Rio de Janeiro. O majestoso edifício, símbolo habitual de ordem e justiça, agora parecia um lugar assombrado por fantasmas. Todos os que restavam lá dentro permaneciam imóveis, como se temessem que um único ruído pudesse trazer de volta o que acabara de acontecer. Os socorristas haviam limpado o sangue dos degraus, mas tênues manchas restavam, pequenos lembretes que se recusavam a desaparecer. O cheiro de ferro pairava no ar. Uma das secretárias do tribunal estava sentada no chão, perto do patamar, com o rosto pálido e o olhar perdido. Ela sussurrou para outro secretário ao lado. Ela estava sorrindo num segundo, e no outro, a empurrou. Simples assim. Eu vi. Que Deus a ajude. O segundo assentiu em silêncio, apertando seu terço entre os dedos trêmulos. Num canto do corredor, Luciana, a amante, estava sentada em um banco de madeira, com os pulsos ainda vermelhos das algemas. Ela havia sido liberada apenas para ser interrogada. Suas mãos tremiam e seu rosto exibia uma mistura de medo e soberba. Um policial estava a poucos passos, observando-a atentamente. Seu vestido vermelho, antes radiante, estava rasgado na manga e manchado de maquiagem e sangue. Ela cruzou as pernas, tentou arrumar o cabelo e olhou ao redor com um ar desafiador. Ela me provocou, ela murmurou entre dentes. Ela me obrigou a fazer isso. O agente a seu lado ouviu, mas não respondeu. Seu olhar permaneceu firme, profissional, distante. A poucos metros, o marido, Alexandre, andava em círculos, com o paletó aberto e a gravata frouxa ao redor do pescoço. O suor brilhava em sua testa. A arrogância que o acompanhara durante o julgamento havia sumido, substituída por um medo nervoso que permeava cada movimento. Ele não parava de olhar o celular, atualizando as notícias, com as mãos trêmulas ao ver os primeiros vídeos viralizarem. Todas as manchetes repetiam as mesmas palavras. Amante de empresário empurra a esposa grávida escada abaixo no tribunal, filmado por câmera. Investigação por tentativa de homicídio em curso. O vídeo já tinha alcançado 500 mil de visualizações em 1 hora. Ele olhava os comentários que chegavam sem parar, cada um mais cruel que o anterior. Monstro, cadeia nos dois. Ela implorou por piedade. Ele apertou o maxilar até doer. Isso vai passar, sussurrou, mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. Uma voz grave interrompeu seus pensamentos. Não, não vai passar. Alexandre se virou bruscamente. O comissário Torres estava ao pé da escada, com o uniforme azul impecável e o rosto impenetrável. O distintivo em seu peito brilhava sob as luzes do tribunal. O senhor realmente acha que dinheiro pode enterrar isso? Perguntou o comissário. Aquela câmera ali em cima não perdeu 1 segundo. Alexandre tentou recuperar a compostura. Escute, foi tudo um mal-entendido. Ela escorregou. Estão todos exagerando. Torres deu mais um passo, suas botas ressoando contra o mármore. O senhor chamou de acidente enquanto ela sangrava aos seus pés. Diga-me, foi acidente quando sua amante confessou ter empurrado? Foi acidente quando tentou silenciar a imprensa em vez de ajudar sua esposa? O empresário engoliu em seco. Sua confiança desmoronava. Eu não quis. Chega! A voz do comissário era calma, mas cortante como vidro. O senhor teve a chance de fazer o certo e escolheu o orgulho em vez da decência. Agora vai responder por isso.
2 agentes avançaram ao seu sinal. A cor abandonou o rosto de Alexandre quando as algemas se fecharam em seus pulsos. As câmeras em frente ao tribunal voltaram a brilhar ao capturar o momento em que ele era escoltado para fora. Os repórteres gritavam perguntas. O senhor ordenou o ataque. Ainda defende a amante. Se arrepende de algo. Ele manteve a cabeça baixa, os lábios apertados, recusando-se a falar. Enquanto isso, no interior do tribunal, o silêncio voltou. Luciana permanecia imóvel, sua segurança anterior reduzida a movimentos nervosos das mãos. Ela olhou para o comissário quando ele passou por ela. "O senhor não entende", disse ela, com a voz trêmula. "Ele me disse que ela estava arruinando a vida dele. Me disse que não a amava mais, que ela queria tirar tudo dele." Torres parou por um instante, olhando-a de cima. "E a senhora acreditou? Então, decidiu tirar a vida dela?" As lágrimas encheram seus olhos, sulcando suas bochechas borradas de rímel. "Eu não queria machucá-la, só queria que ela sumisse." Ele soltou o ar lentamente, balançando a cabeça. Seu desejo foi atendido. Agora, ela luta pela vida. E se morrer, esse desejo se tornará sua condenação. Luciana abaixou o olhar, os lábios trêmulos. Seus ombros tremeram, enquanto soluços silenciosos a dominavam. O agente ao lado dela colocou uma mão em seu ombro, não para consolá-la, mas para lembrá-la de que ela não iria a lugar nenhum. Lá fora, as sirenes tocavam enquanto outra viatura chegava. O sol começava a se pôr, tingindo as janelas do tribunal com um brilho avermelhado que parecia sangue. O comissário Torres saiu em direção à luz, ignorando os repórteres que gritavam seu nome. Seu celular vibrou. Ele atendeu imediatamente. "Torres falando." Houve uma pausa. Sua expressão se suavizou levemente. "Sim, estou indo para aí." Ele se virou para seus agentes. "Levem-nos para a central. Sem visitas, sem ligações. Eu estarei no hospital." O caminho para o hospital pareceu interminável. As ruas da cidade se misturavam em faixas de cor, o zumbido do motor preenchendo o silêncio. Torres ia no banco do passageiro, com o punho fechado sobre o joelho. As palavras do relatório dos socorristas se repetiam em sua mente. Paciente com trauma abdominal. Perda severa de sangue. Instável, mas viva. Ele fechou os olhos por um momento, forçando seu coração a se acalmar. Ao chegar, o hall do hospital estava lotado. Enfermeiros e médicos iam e vinham com macas e pastas. Um grupo de repórteres esperava em frente à área de emergência, e as câmeras piscaram assim que o viram. "Comissário, é verdade que ela está em estado crítico? Vai sobreviver? A amante confessou?" Ele não respondeu a ninguém. Atravessou as portas com o rosto de pedra. Lá dentro, o cheiro de desinfetante queimou seu nariz. Uma jovem enfermeira se aproximou dele no meio do corredor. "O senhor é o irmão dela?" "Sim. Como ela está?" "Ela está estável, mas ainda inconsciente. O batimento do bebê está forte, mas temos que monitorá-la de perto." Torres assentiu em silêncio. Incapaz de falar por um momento, seu peito se apertou com uma mistura de alívio e raiva. Ele seguiu a enfermeira até o quarto. As luzes do corredor piscavam suavemente, refletindo no chão polido. Ao entrar, o mundo ficou silencioso. Sua irmã jazia imóvel na cama, pálida e frágil, o braço conectado a um soro e o cabelo espalhado no travesseiro. O suave bip do monitor cardíaco era o único som na sala. Ele se aproximou devagar, suas botas mal roçando o chão, e parou ao lado dela. Por um longo momento não disse nada. Sua mão tremeu levemente ao afastar uma mecha de cabelo de sua testa. "Você está segura agora?" sussurrou. "Ninguém vai tocar em você de novo." O monitor continuava marcando seu pulso em um ritmo constante. Cada som,
uma pequena promessa de vida. Ele endireitou a postura, a expressão endurecida. O tempo da dor viria depois. Agora, restava apenas a justiça. Ele saiu para o corredor, onde um detetive o esperava com uma pasta na mão. Comissário, já temos as gravações de segurança. Está tudo claro. A amante a empurra a escada abaixo. Também encontramos mensagens entre ela e o marido planejando dar um jeito no problema. O maxilar de Torres se apertou. Garanta essas gravações e envie uma cópia para a promotoria ainda esta noite. O detetive assentiu. Sim, senhor. Torres olhou através da pequena janela do quarto de sua irmã. O azul claro do cobertor do hospital brilhava fracamente sob a luz suave, a mesma cor que ela usava naquele dia. Era a cor da calma, da inocência e da força renascida após o sofrimento. Lá fora, a noite caía sobre o rio. As luzes do tribunal ainda brilhavam ao longe, um farol de hipocrisia e poder agora desnudado pela verdade. A história que começou com sangue no mármore não era mais segredo. O mundo inteiro estava olhando, e o comissário Torres estava pronto para garantir que vissem cada detalhe até que a justiça fosse feita. Na manhã seguinte, o tribunal estava quase vazio. Os repórteres haviam acampado do lado de fora durante toda a noite, e suas vozes ecoavam pela praça enquanto lançavam atualizações para um público inquieto. Lá dentro, o silêncio era perturbador. A escadaria de mármore que testemunhara o crime estava agora isolada, com um leve cheiro de desinfetante pairando no ar. As equipes de limpeza haviam feito o possível para apagar o sangue, mas ninguém conseguia limpar a memória daquela queda. Todos os que estiveram ali ainda podiam ouvir o grito. O comissário Torres estava de pé perto da base da escada, com a expressão inescrutável. O ar era frio e estéril, mas pesado de tensão. Ele estava com as mãos no cinto e o olhar fixo na luz vermelha da câmera de segurança acima. Piscava ritmicamente, silenciosa e implacável, a mesma câmera que capturara cada fotograma da violência. Quase podia ouvir a voz de sua irmã ressoando em sua mente, a risada de quando eram crianças. Agora, aquela risada era substituída pelo som do impacto do mármore contra a pele. Ele forçou sua memória a afastar essas imagens e se virou para o inspetor ao seu lado. Coloque de novo, disse em voz baixa. O inspetor apertou um botão no tablet. As imagens começaram a ser reproduzidas. A mulher grávida com o vestido azul claro, saindo do plenário, o rosto sereno, a mão sobre a barriga. A amante aparecendo segundos depois, seu vestido vermelho cruzando o quadro como uma mancha de sangue. O empurrão acontecendo em um único movimento brutal. O maxilar do comissário se apertou. Mesmo tendo visto uma dúzia de vezes, a mesma onda de raiva voltou a percorrer seu corpo. O inspetor parou o vídeo. Está claro. Ela atacou sem hesitar. O marido estava olhando do corredor. Não se moveu até que ela caísse. Torres assentiu lentamente. Ele a deixou cair. Pode ser que até tenha planejado. O inspetor engoliu em seco, desconfortável. Senhor, as mensagens entre eles apontam para isso. Ele escreveu para ela 2 dias antes da audiência. Quando ela sumir, finalmente poderemos respirar. Torres fechou os olhos por um segundo. Encontre tudo. Quero cada ligação. Cada mensagem, cada declaração de testemunha revisada antes do meio-dia. Sim, senhor. Ele se virou novamente para a escada. O som de passos quebrou o silêncio. Uma mulher se aproximou com um bloco de notas na mão. Era uma das funcionárias que havia testemunhado o incidente. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente quando ela parou na frente dele. Comissário, eu estava lá, disse ela em voz baixa.
Eu vi os olhos dela antes de acontecer. Parecia calma, mas cansada, como se soubesse que algo ruim ia acontecer. Torres fez um pequeno gesto com a cabeça. E a amante? A funcionária engoliu em seco. Ela estava sorrindo, como se quisesse plateia. Quando empurrou, nem parecia assustada. Foi como se tivesse ensaiado. O comissário anotou algo em suas notas. Obrigada. A senhora fez o certo vindo testemunhar. A mulher hesitou por um instante. Senhor, o senhor acha que ela vai viver? Ele levantou o olhar. Seus olhos estavam frios, mas firmes. Ela tem que viver. Há muito em jogo. A funcionária assentiu rapidamente e se afastou, seus saltos batendo nervosamente no chão. Torres estava prestes a sair, quando uma voz familiar ressoou pelo corredor. Comissário Torres. Ele se virou e viu a promotora, Helena Morales, se aproximando com uma pilha de pastas nos braços. Sua expressão era perspicaz e serena, mas seus olhos refletiam o cansaço de uma noite muito longa. Revisei os autos, disse, entregando-lhe os documentos. É pior do que pensávamos. Os registros financeiros mostram que ele transferiu grandes somas para a conta dela no mês passado. Possivelmente, dinheiro para silenciá-la ou para preparar uma fuga. Torres folheou os papéis, franzindo a testa. E o motivo? Helena suspirou. Pura ganância. O divórcio teria custado metade da empresa dele, talvez mais. A amante o queria livre e foi estúpida o suficiente para pensar que podia resolver o problema com um empurrão. Ele olhou as fotografias presas com um clipe na pasta. Eram frames do vídeo, cada um congelando uma fração da queda. A mão vermelha empurrando o ombro azul. A expressão de surpresa no rosto de sua irmã. O movimento embaçado da multidão virando a cabeça. Eram apenas imagens, mas contavam uma história de crueldade com uma precisão dolorosa. Apresente as acusações formalmente, ele disse. Tentativa de homicídio para os dois. Quero-os em prisão preventiva, até o julgamento. Helena hesitou por um momento. O senhor sabe que os advogados do marido vão lutar. Já estão inventando uma história sobre estresse e confusão. A voz de Torres era firme. Que enfeitem como quiserem. Os fatos não se dobram. Ele começou a caminhar pelo corredor e cada passo ecoava nas paredes de mármore. Aquele eco persistia como uma batida de tambor, constante e deliberada. Ele parou perto de uma janela que dava para a cidade. O sol da manhã havia rompido as nuvens e a luz atravessava o chão do tribunal como uma lâmina. Ele pensou em sua irmã novamente, naquela cama de hospital, pálida e imóvel, lutando para manter sua vida e a de seu filho. Ele prometeu a si mesmo que não deixaria que aquele caso se perdesse nas rachaduras do poder. Mais tarde, naquela mesma tarde, na delegacia, a sala de interrogatório parecia mais fria do que o normal. Luciana estava sentada na frente dele, com os pulsos apoiados na mesa e o olhar inquieto. O vestido vermelho havia desaparecido, substituído por um macacão cinza. Toda a sua segurança havia evaporado. Torres colocou uma pasta na frente dela e se sentou devagar. A senhora teve tempo para pensar, disse ele. Agora tem a chance de dizer a verdade. Ela ficou olhando para a mesa, com a voz quase inaudível. Ele dizia que ela estava o arruinando. Dizia que ia tirar tudo dele. Eu pensei que se ela sumisse... Sua voz falhou. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria matá-la, só queria assustá-la. O tom de Torres permaneceu sereno. Empurrou uma mulher grávida a escada de mármore abaixo. O que a senhora achava que ia acontecer? Ela soluçou em silêncio. Ele me disse que ela ficaria bem. Me disse que o bebê não era real. O comissário inclinou-se para a frente com o olhar fixo nela. E a senhora acreditou? Ela assentiu fracamente. Eu o amava. Pensei que ele me amasse também. Ele se levantou devagar, pegando a pasta.
O amor não faz a gente empurrar ninguém para a morte. Isso é o medo. E agora, os dois vão enfrentar o que fizeram. Ao sair da sala, ele olhou através do vidro que os separava. A amante chorava em silêncio, seu reflexo distorcido pelo brilho da luz. Naquela noite, o comissário Torres voltou ao hospital. Os corredores estavam tranquilos e na penumbra. As enfermeiras falavam em voz baixa. Ele parou na porta do quarto de sua irmã. Ela ainda dormia, a respiração fraca, mas rítmica. O suave som do monitor cardíaco enchia o ar como uma promessa frágil. Ele se sentou ao lado da cama, com as mãos grandes entrelaçadas. "Você está segura agora", murmurou pela terceira vez. "Eles não vão te machucar de novo." Atrás da janela, as luzes da cidade brilhavam na escuridão, refletindo no vidro. O tribunal era visto ao longe, suas paredes de mármore tremeluzindo sob a luz da lua. Agora era palco do crime e símbolo da verdade. Torres se levantou com o olhar fixo no horizonte. Amanhã viria a próxima batalha. Mas naquela noite, a justiça não era apenas uma palavra. Era algo íntimo. Era pessoal. E ele pretendia terminar o que havia começado naqueles degraus de mármore. Ao amanhecer, a história havia escapado das paredes do tribunal e devorado todo o Rio de Janeiro. Os apresentadores de notícias falavam com uma urgência contida, enquanto as imagens se repetiam em todas as telas do Brasil. O vídeo era implacável. Mostrava a mulher grávida em seu vestido azul claro saindo do plenário. A amante vestida de vermelho se lançando sobre ela. O empurrão, a queda, os gritos. Nenhum comentário era necessário. As imagens contavam sua própria história, uma que o país não podia parar de assistir. No meio da manhã, as redes sociais foram inundadas de hashtags. Justiça para Valéria se tornou trending topic em todo o país. As sessões de comentários explodiram em indignação e espanto. Um espectador escreveu: "Como alguém pode chamar isso de acidente?" Outro comentou: "Aquele homem só ficou olhando a esposa cair. É pior do que ela." Em questão de horas, o vídeo atingiu milhões de visualizações. Programas de debate analisavam cada frame. Radialistas exigiam punição e vizinhos murmuravam nos cafés que o marido e sua amante finalmente haviam sido expostos pelo que realmente eram. Em seu escritório, na chefia de polícia do Rio de Janeiro, o comissário Torres estava parado em frente a uma parede cheia de telas de televisão, cada uma transmitindo um canal diferente. Seu rosto estava impassível, embora seu maxilar se apertasse levemente toda vez que um repórter repetia o momento do impacto em câmera lenta. Cada ângulo doía mais que o anterior. Atrás dele, o inspetor Ramírez entrou com uma pasta na mão. "Senhor, a promotoria quer um relatório antes do meio-dia", disse Ramírez. "A pressão pública está aumentando. Querem confirmação das prisões." Torres assentiu. "Eles já estão sob custódia. Que continuem assim, sem fiança." Ele não desviou o olhar das telas. "O hospital enviou um novo relatório?" O inspetor hesitou por um instante. "Sim, senhor. Estável, mas ainda inconsciente. O batimento cardíaco do bebê está constante." Torres exalou lentamente. "Já é alguma coisa." "E os advogados do marido?" "Negam tudo. Dizem que a amante agiu sozinha. Afirmam que ele estava em estado de choque." O tom do comissário se endureceu. Ele ficou parado olhando acontecer. O choque não faz você observar sua esposa sangrar e depois chamar isso de acidente. Ramírez assentiu em silêncio. O ar na sala era pesado, carregado com o zumbido dos televisores. Lá fora, a cidade acordava em meio ao caos. Manifestantes já haviam se reunido em frente ao tribunal. Faixas tremulavam ao vento. "Justiça para ela", diziam.
sem piedade para os monstros. Às 10 horas, o comissário entrou na sala de imprensa. As câmeras começaram a disparar assim que ele apareceu. As luzes eram ofuscantes. Os repórteres, ansiosos. Ele falou com clareza e sem hesitar. A polícia do Rio de Janeiro confirma que ambos os suspeitos permanecem detidos. A investigação inclui provas de premeditação, coordenação e transações financeiras que indicam um motivo. Isto não foi um acidente, foi um crime. A sala explodiu em perguntas. É verdade que o marido tentou subornar os agentes? A amante confessou. Como está a vítima? Torres levantou a mão para pedir silêncio. A vítima está viva. Isso é a única coisa que importa agora. Ele fez uma pausa, e seu olhar se endureceu. E a lei falará por ela. Lá fora, a multidão aplaudiu enquanto sua declaração era transmitida ao vivo. Numa cidade cansada de ver a corrupção e o poder proteger os culpados, suas palavras tocaram uma fibra profunda. Em poucos minutos, elas se espalharam pela internet e foram compartilhadas milhões de vezes. Enquanto isso, em uma pequena cela no subsolo da delegacia, Luciana estava sentada em um banco de metal, com as mãos entrelaçadas. A luz fluorescente sobre sua cabeça piscava, projetando longas sombras em seu rosto. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e as lágrimas secas haviam deixado rastros de rímel em suas bochechas. Do outro lado do corredor, o marido estava em outra cela. Seu cabelo, antes perfeito, estava despenteado, sem gravata, sem confiança. Quando os guardas abriram a porta para lhe dar água, um grupo de agentes próximos murmurava sobre as manchetes. Estão a chamando de a mulher de azul, disse um, como um símbolo. Outro respondeu. Já era tempo de alguém poderoso enfrentar a justiça. Alexandre levantou o olhar bruscamente, com fúria nos olhos. Vocês acham que sabem a verdade? Não sabem nada de mim. Um dos agentes sustentou seu olhar sem se intimidar. Sabemos o suficiente. Depois, afastou-se. No hospital, o quarto da vítima estava em silêncio. As máquinas emitiam bips suaves no ritmo de seu coração. Sua mão se moveu minimamente, um sinal de vida que fez a enfermeira sorrir. O comissário Torres chegou minutos depois, com o cansaço refletido nos olhos. A enfermeira o cumprimentou com voz calma. Ela está lutando, disse. O corpo dela é forte. A vontade dela a mantém aqui. Ele assentiu e se aproximou de sua irmã. O cobertor azul claro a cobria, da mesma cor que ela usara naquele dia. Sua pele ainda estava machucada, mas seu rosto parecia em paz. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. O mundo inteiro está olhando para você, irmã, sussurrou. Você se tornou a voz deles, sem dizer uma palavra. Agora descanse. Deixe-me lutar por você. Seu telefone vibrou. Com uma nova notificação. Ele a leu em silêncio. Última hora. Apoio internacional à vítima de ataque no Tribunal do Rio. Pessoas de todo o mundo enviam mensagens, doações e petições, exigindo leis mais duras contra a violência doméstica e tentativa de homicídio. A tragédia havia se tornado algo maior. Um movimento. Naquela tarde, o comissário voltou ao seu escritório. Lá fora, a cidade brilhava sob os últimos tons do pôr do sol. A multidão em frente ao tribunal havia crescido. Eles seguravam velas acesas nas mãos. Ele observou por um momento. Depois se virou para sua mesa, onde novas provas, documentos financeiros, mensagens, gravações de voz o esperavam. Cada peça agora se encaixava como fragmentos de vidro quebrado, formando uma única imagem. Ganância, orgulho, traição, raiva. Ele pegou o telefone e ligou para a promotora Helena Morales. Chegou a hora, disse ele simplesmente. Hora de quê?
Perguntou ela com cautela. De liberar o vídeo completo, que o mundo veja tudo. Houve um breve silêncio do outro lado. Isso vai destruí-lo, ela disse em voz baixa. Torres olhou para seu reflexo na janela, misturado com as luzes da cidade. Ele já se destruiu no momento em que a deixou cair. Naquela noite, todas as redes de televisão do Brasil exibiram a gravação completa, sem cortes, sem comentários. Apenas a verdade, o empurrão, o grito, a queda, o silêncio que se seguiu. A luz vermelha da câmera de segurança piscando no alto como uma testemunha que nunca fechou os olhos. À meia-noite, o país inteiro estava unido em indignação. As escadarias do tribunal, antes símbolo de justiça, estavam agora cobertas de flores e cartas. Algumas diziam, por toda mulher a quem disseram para calar. Outras, simplesmente, nós te vimos, nós acreditamos em você. Em seu escritório, o comissário Torres apagou a última luz e se recostou na cadeira. A tempestade havia explodido, mas ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A justiça nunca é silenciosa. Ela exige provas, perseverança e dor. Ele olhou mais uma vez pela janela, para as velas que tremeluziam na praça. A verdade já saiu, ele murmurou. Agora veremos quem sobrevive a ela. A cidade do Rio de Janeiro acordou com um tipo de silêncio estranho naquela manhã. O tribunal, normalmente um lugar de discussões rotineiras e pilhas de papelada, havia se tornado um campo de batalha repleto de câmeras e vozes enfurecidas. Manifestantes ocupavam a praça, segurando cartazes que exigiam justiça. Seus cânticos ecoavam sobre os degraus de mármore onde a tragédia havia começado. O ar cheirava a chuva, suor e tensão. Todos esperavam por um único homem, o comissário Miguel Torres, irmão da mulher de azul. Dentro do tribunal, o comissário estava em frente ao espelho de seu pequeno escritório. Ele ajustou lentamente o paletó de seu uniforme, observando seu próprio reflexo com um olhar cansado. O sono não o visitava há 2 noites. O caso havia deixado de ser uma tragédia familiar para se tornar um acerto de contas nacional. Ele respirou fundo e sussurrou em voz baixa. Faça certo, Miguel. Faça por ela. Depois, saiu para o corredor. O inspetor Ramírez o esperava com um tablet na mão. A sala está pronta, senhor. Imprensa de 6 países. A promotoria está em posição. Torres assentiu. E os acusados? Já os trouxeram. O marido parece não ter dormido. A amante tenta fingir calma, mas está tremendo. Bom, respondeu Torres com serenidade, embora uma tempestade contida fosse perceptível em sua voz. Ninguém sairá impune disso. Ao entrar na sala principal, o clarão das câmeras encheu o ar como um relâmpago. O barulho foi ensurdecedor por um instante, até que ele levantou a mão e o silêncio se impôs gradualmente. Os repórteres se inclinaram para a frente, prestando a atenção de um momento histórico. O comissário falou com uma precisão calculada. Ontem, os cidadãos desta cidade viram a verdade com os próprios olhos. Viram o vídeo. Viram uma mulher, minha irmã, empurrada escada abaixo da justiça por alguém que acreditou que o poder podia apagar as consequências. Viram um homem que se dizia seu marido ficar parado e não fazer nada. Hoje é a vez da lei falar. O silêncio era tão profundo que até o zumbido das luzes parecia distante. Sua voz se projetou pelos bancos de madeira, firme e cortante. Não estou aqui como irmão, continuou. Estou aqui como servidor da lei. O que ocorreu neste edifício não foi paixão, nem confusão, nem acidente. Foi um ato de violência e traição. Ele fez uma pausa, percorrendo com o olhar os repórteres, advogados, agentes e, finalmente, as 2 figuras sentadas atrás do vidro.
O marido desviou o olhar. A amante manteve o olhar fixo para a frente, com o rosto pálido e tenso. A promotora Helena Morales se levantou ao lado dele, segurando um grosso dossiê. O Estado acusa ambos os réus de tentativa de homicídio, obstrução da justiça e conspiração. As provas incluem registros financeiros, mensagens de texto e gravações de segurança que confirmam a premeditação. Um murmúrio percorreu a sala enquanto ela entregava os documentos ao juiz. O comissário permaneceu imóvel, com a expressão talhada em pedra. Não lhe interessavam as reações. Apenas observava as duas pessoas que haviam destruído a vida de sua irmã. De repente, a amante perdeu o controle. "Ele me disse para fazer", gritou, levantando-se com a voz trêmula. "Ele disse que tudo acabaria quando ela sumisse. Ele me prometeu tudo." A sala explodiu em gritos. Repórteres lançavam perguntas, flashes iluminavam o ar. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo ordem. O marido se virou para ela com o rosto deformado pela raiva. "Mentirosa! Foi você quem a empurrou!" O comissário Torres deu um passo à frente, sua voz imponente. "Chega!" A palavra cortou o caos como uma lâmina. O silêncio voltou. Podem culpar um ao outro o quanto quiserem, mas a verdade já está escrita. A câmera não mente. O juiz assentiu com gravidade. Ambos os réus permanecerão sob custódia até o julgamento. A fiança é negada. A decisão provocou um suspiro coletivo de alívio na multidão do lado de fora. Através das janelas, os cânticos voltaram a se elevar, mais fortes do que nunca. Justiça para ela. Justiça para a mulher de azul. O som atravessou o edifício, ecoando nas paredes do tribunal. Após a audiência, o comissário Torres saiu para os degraus do tribunal. A chuva começava a cair, fina e constante. Mas a multidão não se movia. As pessoas levantavam os guarda-chuvas, recusando-se a ir embora. Quando o viram, ficaram em silêncio. As câmeras se concentraram nele, esperando suas palavras. Ele permaneceu ereto sob a chuva, a água escorrendo pela borda de seu cap. Falou com a serenidade de quem não tem mais nada a temer, porque perdeu tudo. O que aconteceu aqui foi mais do que um crime. Foi um espelho que nos mostrou a todos. Toda vez que ignoramos a violência, toda vez que chamamos a crueldade de erro, toda vez que ficamos em silêncio, nos tornamos parte dela. Minha irmã teve a voz roubada, mas as provas falaram por ela. A justiça não falhará desta vez. A multidão explodiu em aplausos. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em sinal de gratidão. Torres não sorriu, apenas assentiu uma vez e voltou para dentro do edifício, suas botas ressoando no mármore molhado. Horas depois, ele voltou ao hospital. O céu havia escurecido e trovões roncavam sobre o rio. Ele entrou no quarto de sua irmã em silêncio. As máquinas continuavam a marcar seu ritmo constante. A enfermeira olhou para ele e sussurrou: "Sem mudanças, mas continua estável." Ele se sentou ao lado da cama, observando sua respiração. O cobertor azul claro subia e descia a cada movimento. Prova de que ela ainda estava viva. Ele pegou a mão dela com suavidade. "Está feito", disse em voz baixa. "Eles não vão machucar mais ninguém. A cidade inteira está com você agora. Você começou algo maior do que imagina." Lá fora, um relâmpago iluminou a janela do hospital. Por um instante, a luz revelou o rosto sereno dela, intacto apesar de tudo. Ela parecia descansando antes de acordar, não desaparecendo, mas reunindo forças. Ele permaneceu ali por muito tempo, ouvindo o ritmo constante do monitor. Seu telefone vibrou com uma mensagem da promotora Morales. Resposta pública esmagadora. O parlamento estuda novas leis sobre violência doméstica e agressão pública.
Estão a chamando de Lei Torres. Torres olhou a mensagem em silêncio. A ideia de que a dor de sua irmã pudesse transformar algo o encheu de um orgulho calado e amargo. Ele se inclinou para ela e murmurou: "Você está fazendo história mesmo em silêncio, irmã." A tempestade se intensificou. A chuva batia forte nos vidros e os trovões ressoavam sobre a cidade. Mas dentro daquele quarto, o som do monitor permanecia constante, lembrando que ela ainda lutava. Miguel Torres fechou os olhos, vencido pelo cansaço, e deixou que aquele som o envolvesse. A batalha nos tribunais havia terminado por enquanto, mas uma luta maior acabava de começar. Não por vingança, mas por um futuro onde nenhuma mulher tivesse que cair antes de ser ouvida. A tempestade que havia atingido o rio na noite anterior deixou a cidade limpa ao amanhecer. Embora a tensão ainda pairasse no ar, como uma fumaça que se recusava a se dissipar, a praça do tribunal continuava cheia de gente. Flores e velas cobriam os degraus de mármore onde a mulher de azul havia caído. Cada pétala, cada chama trêmula, falava de raiva e esperança. O rosto dela estava agora em cartazes por toda a cidade, com seus traços suaves, seus olhos tranquilos e o vestido azul. Ela havia se tornado mais do que uma vítima. Era um símbolo. Dentro da chefatura de polícia, o comissário Miguel Torres estava parado em frente a uma grande mesa repleta de arquivos. A luz que entrava pelas janelas altas se espalhava sobre os documentos, as fotografias e os pendrives. As provas eram irrefutáveis e agora também imparáveis. Todos os canais de notícias, todos os programas de debate e todos os jornais do Brasil repetiam a mesma verdade. O mundo tinha visto o que aconteceu e o mundo não ia esquecer. O inspetor Ramírez entrou em silêncio, segurando um tablet. "Comissário, o vídeo foi visto mais de 100 milhões de vezes no mundo todo. Os protestos se espalham por São Paulo, Salvador e até Lisboa. As pessoas querem justiça mais rápido do que os tribunais podem oferecer." Torres não levantou o olhar. A justiça precisa de tempo. A histeria leva apenas minutos. Sua voz soava serena, mas seus olhos mostravam o peso do cansaço. Não podemos deixar que o barulho substitua a ordem. A lei deve ser mais forte do que a raiva. Ramírez hesitou por um instante. "Senhor, o Ministério da Justiça solicitou sua declaração para uma transmissão de emergência. Querem que o senhor se dirija ao público esta noite." Torres finalmente levantou o olhar. "Eles querem o irmão, não o comissário", disse em voz baixa. "Querem emoção, não disciplina." "Talvez precisemos de ambos", respondeu o detetive com cautela. Torres suspirou, apoiando-se na beira da mesa. Observou as fotografias espalhadas à sua frente. Sua irmã na maca do hospital, a amante algemada, o marido olhando sem expressão do vidro de sua cela. Cada imagem era uma ferida que ainda não cicatrizava. "Prepare o discurso", ele disse por fim. "Eu falarei como os dois." Naquela noite, as redes nacionais interromperam sua programação regular. Em todo o Brasil, as telas se encheram com a imagem do comissário Torres, de pé em frente a um púlpito. Seu uniforme estava impecável, sua postura firme, mas sua voz transmitia uma tristeza contida que nenhum uniforme podia esconder. "Meu país", ele começou. "Todos viram as imagens, viram o que aconteceu dentro de nosso tribunal. Um lugar destinado à justiça transformado em um palco de crueldade. A mulher de azul é minha irmã, mas poderia ser a irmã de qualquer um, a esposa ou a filha de qualquer um. O que aconteceu com ela não é só a história dela, pertence a todos nós." Ele fez uma pausa, deixando o silêncio falar. As câmeras se aproximaram de seu rosto. Sua expressão era serena, mas a dor contida brilhava em seus olhos.
Há quem acredite que a justiça termina com a punição, continuou, mas a verdadeira justiça começa com a mudança. Devemos olhar além deste caso e nos perguntar por que tantas caíram antes dela, por que tantas ficaram em silêncio. Minha irmã teve a voz roubada com violência, mas a verdade falou mais alto do que qualquer mentira. E graças a isso, ela ainda tem voz. Vocês a devolveram. Ele inspirou devagar, sentindo o peso do momento em seus ombros. A lei cuidará dos culpados, mas peço algo mais. Não deixem que isto se torne uma história que se esquece quando chega a próxima manchete. Permitam que seja o começo de algo melhor, que a coragem e a dor dela signifiquem algo que perdure para além do sofrimento. Quando ele se afastou do púlpito, o aplauso começou. Cresceu dos repórteres na sala para as multidões reunidas em frente à delegacia, para as sacadas e cafés onde os televisores transmitiam seu discurso. Por toda a cidade, as pessoas se levantaram em silêncio, aplaudindo suavemente, como se temessem quebrar a solenidade daquele instante. Mais tarde, naquela mesma noite, Torres voltou ao hospital. O edifício estava tranquilo, os corredores iluminados por uma luz suave. Ao entrar no quarto de sua irmã, o bip rítmico do monitor cardíaco soava constante, um ruído que se tornara consolo e tormento ao mesmo tempo. A enfermeira sorriu com suavidade. A condição dela está melhorando. Talvez acorde em breve. Torres se sentou ao lado da cama, o corpo pesado pelo cansaço. A chuva havia cessado e a luz da lua entrava pela janela, banhando o rosto dela com um brilho prateado. Ele pegou a mão dela com delicadeza. "O mundo te ouviu hoje", sussurrou, mesmo em silêncio. "Você mudou algo." Os dedos dela se moveram levemente, quase imperceptíveis. O comissário prendeu a respiração. Ele se inclinou para ela. As pálpebras dela tremeram e, em seguida, fecharam-se novamente. Não era um despertar completo, mas sim uma promessa. Quando saiu do quarto, o inspetor Ramírez o esperava com novos relatórios. "Senhor, ambos os acusados pediram audiências privadas. Seus advogados alegam que temem por sua segurança devido ao ódio do público." Os olhos de Torres se endureceram. O ódio público é a sombra da própria culpa deles. Queriam atenção. Agora tem. Ele caminhou pelo corredor em direção ao elevador. Que o mundo veja o julgamento. Que vejam como a verdade sobrevive. As portas se fecharam. O zumbido do hospital se misturou aos sons distantes da cidade. O rio continuava inquieto, vivo, aceso pela convicção. Ao longe, o tribunal brilhava fracamente, seus degraus ainda cobertos de flores. A mulher de azul não era mais apenas uma vítima gravada em vídeo. Era o coração de um movimento. O comissário Torres olhou pela janela do elevador para o horizonte da cidade. A batalha estava longe de terminar, mas algo dentro dele havia mudado. A justiça não era mais apenas seu dever. Era uma promessa. Uma promessa feita com sangue, sustentada pela verdade e fortalecida por cada voz que se recusou a calar. As portas se abriram. Ele saiu para a noite. Sua sombra se alongou sobre o pavimento úmido. O ar estava frio, mas pela primeira vez em dias, ele sentiu um leve calor interior. O tipo de calor que chega quando o mundo finalmente começa a ouvir. O hospital havia se tornado um santuário e uma fortaleza. Havia guardas em cada entrada. Os repórteres acampavam do lado de fora, esperando notícias sobre a mulher de azul. Dentro de seu quarto, o silêncio era pesado, rompido apenas pelo zumbido constante dos monitores. As persianas estavam meio fechadas, deixando passar uma luz suave da manhã que banhava as paredes em um tom dourado pálido. O comissário Miguel Torres estava sentado em um canto, com a jaqueta de seu uniforme pendurada no encosto de uma cadeira. Seus olhos permaneciam fixos no rosto de sua irmã,
ainda pálido, mas tranquilo, como se ela apenas dormisse. Por dias, ele vivera à base de café e adrenalina, dividindo seu tempo entre o tribunal e o hospital. Toda vez que fechava os olhos, via a queda dela novamente. O empurrão, os degraus, a impotência. Essa imagem se repetia em sua mente, vívida demais para se desvanecer. Mas naquela manhã, parecia diferente. Havia algo mais leve no ar, algo vivo. A enfermeira entrou em silêncio com uma bandeja de medicamentos e lhe ofereceu um sorriso cansado. O senhor deveria descansar, comissário, disse com suavidade. Passou a noite inteira aqui. Eu vou, ele murmurou, embora ambos soubessem que não era verdade. Alguma mudança? A enfermeira olhou para os monitores e depois voltou para ele. Os sinais vitais dela estão melhorando. É lento, mas constante. Às vezes, os milagres funcionam assim. Ele esboçou um leve sorriso e voltou a olhar para sua irmã. A mão dela se moveu, desta vez com mais força. O gesto foi pequeno, mas firme. Miguel prendeu a respiração. Levantou-se e se aproximou da cama. Valéria, sussurrou, a voz embargada pela primeira vez em dias. Você me ouve? As pálpebras dela tremeram. A enfermeira ficou imóvel, com os olhos arregalados. Dos lábios de Valéria escapou um som suave. Não eram palavras, apenas um suspiro, mas foi o suficiente para fazer as pernas do comissário fraquejarem. Ele pegou a mão dela com cuidado, temendo que, se a soltasse, ela desapareceria novamente. Os minutos se arrastaram como horas. A respiração dela se tornou mais profunda. Seus dedos se moveram e, em seguida, seus lábios se abriram. Miguel, ela sussurrou fracamente, o nome frágil, mas claro. Ele sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Estou aqui, ele respondeu, com a voz trêmula de alívio. Você está segura. Tudo acabou. Ela franziu a testa, tentando juntar as lembranças embaçadas pela dor. O bebê? Ele assentiu imediatamente. Ele está salvo também. Os médicos salvaram vocês dois. As lágrimas encheram os olhos de Valéria e rolaram por suas bochechas. Ela fechou as pálpebras novamente, com um sorriso fraco que surgiu em meio ao cansaço. Graças a Deus, ela murmurou. Pensei que o tinha perdido. A enfermeira saiu do quarto para avisar a equipe médica, deixando os irmãos a sós. Miguel voltou a se sentar, sem soltar a mão dela. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, o peso em seu peito se aliviou. Ela estava viva. Contra todas as probabilidades, ela havia sobrevivido. Quando o médico entrou, confirmou o que ambos já sabiam. Ela está estável, disse em voz baixa. A recuperação levará tempo, mas ela é forte. Miguel soltou o ar, deixando a tensão se dissipar de seus ombros. Sempre foi forte. A notícia do despertar de Valéria se espalhou pelo hospital em questão de minutos. Lá fora, os repórteres explodiram em um frenesi. Acordou! Gritavam. A mulher de azul recuperou a consciência. A história preencheu cada noticiário, cada manchete. Em todo o país, desconhecidos choravam em frente às suas televisões, celebrando como se a própria justiça tivesse aberto os olhos. À tarde, o hall do hospital estava repleto de flores, cartas e presentes. As pessoas deixavam mensagens coladas nas portas de vidro. Você é a nossa coragem. Você nos fez acreditar novamente. Por toda mulher a quem mandaram calar, obrigada por lutar. Valéria descansava tranquila, sem saber que o mundo inteiro a esperava atrás de sua janela. Ela abriu os olhos novamente à tarde e procurou o olhar de Miguel. Quanto tempo? Perguntou fracamente. 5 dias, ele respondeu. Mas pareceram uma vida inteira. Ela franziu a testa. E o julgamento?
Ele hesitou. Eles continuam sob custódia. As provas são esmagadoras. Você não precisa mais se preocupar com eles. Mas ela negou devagar. Eu tenho que estar lá. Ele a olhou surpreso. Você não pode. Precisa se recuperar. Eu vou, ela disse com a voz mais firme. Mas preciso que me vejam viva. Que saibam que falharam. Ele quis argumentar, mas viu o fogo em seus olhos. O mesmo fogo que tinha visto em seu pai. A mesma determinação que a havia sustentado por toda a sua vida. Você é igual a ele, disse suavemente. Ela sorriu fracamente. Você quer dizer, teimosa? Completamente. Ao cair da tarde, Miguel saiu do hospital pela primeira vez naquele dia. O ar cheirava a chuva e a flor de laranjeira. A multidão lá fora o recebeu com aplausos e gritos de incentivo. As câmeras brilhavam, mas desta vez não o incomodaram. Pela primeira vez a luz lhe pareceu quente. Ele levantou a mão para pedir silêncio. Ela está acordada, disse simplesmente. Ela está viva e está grata a cada um de vocês que a apoiou. Mas esta luta não acabou. A justiça leva tempo e ela merece cada segundo. O aplauso voltou a crescer. Alguns começaram a entoar o nome dela. Valéria, Valéria. O som percorreu a rua como um trovão, poderoso e interminável. Naquela noite, de volta ao quarto, Miguel voltou a se sentar ao lado dela. Valéria dormia novamente, mas sua respiração era firme e constante. O monitor cardíaco emitia seu som regular, tão estável quanto o batimento de uma cidade que se recusava a se render. Ele a observou e murmurou. Te chamam de mulher de azul, mas para mim, você sempre será minha irmãzinha, aquela que nunca desistiu. Ele se recostou, o cansaço pesando sobre seu corpo, mas com o coração mais leve. O pesadelo ainda não havia terminado, mas a esperança havia retornado. Pela primeira vez em dias, ele se permitiu fechar os olhos, sabendo que ao amanhecer, ela ainda estaria ali, viva, lutando, inabalável, fora da janela. As primeiras estrelas surgiam sobre o Rio de Janeiro. As flores nos degraus do tribunal logo murchariam. Mas a história dela, já havia criado raízes no coração de milhões. E em algum lugar profundo dentro do hospital, a mulher que havia sido empurrada a escada abaixo começava a encontrar a força para subi-las novamente. O sol da manhã entrava pelos janelões do tribunal, projetando longas faixas douradas sobre o chão de mármore. Pela primeira vez em semanas, o edifício não parecia um monumento à corrupção ou à tragédia. Parecia um palco onde a verdade, finalmente, estava pronta para falar. O julgamento do ano havia começado. O marido, Alexandre Vega, antes sinônimo de riqueza e arrogância, estava pálido e quieto ao lado de sua amante, Luciana. As câmeras estavam proibidas dentro da sala, mas todos os jornalistas do Brasil esperavam do lado de fora, transmitindo cada sussurro, cada boato. O mundo queria saber o que aconteceria em seguida. O comissário Miguel Torres estava sentado atrás da mesa da promotoria, com o semblante sereno, mas atento. Ele não estava ali como irmão. Estava como guardião das provas, o homem que havia reunido cada mensagem, cada ligação, cada gravação que os havia levado até aquele momento. À sua esquerda, a promotora Helena Morales, com o cabelo escuro preso em um coque firme, falava com uma voz afiada pela convicção. Não estamos aqui por boatos, disse ela, firme, dirigindo-se ao tribunal. Estamos aqui por fatos, e cada fato leva a uma única conclusão. Isto não foi um acidente, foi uma tentativa de apagar uma mulher. A sala estava carregada de tensão. Os repórteres tomavam notas, os advogados revisavam papéis
e o juiz observava de seu estrado, com o martelo em silêncio ao seu lado. A promotora iniciou sua exposição, exibindo um breve fragmento do vídeo de segurança do tribunal. Era o mesmo que o mundo já havia visto centenas de vezes, mas agora sem som. Foi projetado em completo silêncio. O vestido azul claro, o brilho vermelho da raiva, o empurrão, a queda. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. A voz de Elna o rompeu suavemente. É assim que o poder se parece quando perde sua máscara. O advogado de defesa se levantou imediatamente, ajeitando a gravata. Meritíssimo, minha cliente estava emocionalmente alterada, sob pressão extrema. Agiu por pânico, não por malícia. A resposta da promotora foi fria e cortante. O pânico não inclui transferências de dinheiro planejadas com semanas de antecedência. O pânico não envia mensagens dizendo: quando ela sumir, finalmente poderemos ser livres. Ela levantou uma cópia impressa da mensagem e a entregou ao juiz. O pânico não sorri antes de empurrar uma mulher grávida escada abaixo. Um murmúrio percorreu a sala. A amante cobriu o rosto com as mãos trêmulas. O marido permaneceu imóvel, olhando para o chão, evitando todo olhar. Em seguida, vieram as testemunhas. A secretária do tribunal, que havia presenciado tudo. O segurança que correu para socorrê-la. Todos contaram a mesma história. Arrogância, crueldade, silêncio. As provas começavam a se tecer em algo mais forte do que palavras. Uma história de intenção. Quando a promotoria terminou, o juiz pediu um recesso. Os réus foram escoltados para uma sala privada. Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Miguel saiu para o corredor, o ar repleto de murmúrios. Ele caminhou até uma janela que dava para a praça. Centenas de pessoas estavam lá, segurando cartazes que diziam: Justiça para Valéria. Chega de silêncio. Os cânticos subiam como um único coração batendo sob o vidro. Ele apoiou a mão na janela. No reflexo, viu um homem cansado, mas que havia cumprido sua promessa. Quando a sessão foi retomada, a defesa chamou o marido para depor. As câmeras, do lado de fora da sala, capturaram o momento em que a porta se abria. O outrora poderoso empresário caminhou para o estrado escoltado por 2 agentes. Agora parecia frágil, derrotado. Ainda assim, tentou manter a postura ereta, agarrando-se à pouca dignidade que lhe restava. Diga seu nome, ordenou o juiz. Alexandre Vega, ele respondeu com a voz abafada. O senhor admite os fatos mostrados neste vídeo? Perguntou a promotora. Eu admito o ocorrido, mas eu não mandei ela fazer isso. Eu perdi o controle da situação. Não era para ter terminado assim. Helena Morales deu um passo à frente, com voz calma, mas cortante. Perdeu o controle ou perdeu a fachada? Porque as provas mostram coordenação, não caos. O senhor transferiu 50 mil reais para a conta dela no dia anterior ao ataque. Por quê? Ele engoliu em seco. Era para despesas legais. Despesas legais? Ela repetiu, arqueando uma sobrancelha. É assim que o senhor chama pagar alguém para silenciar uma esposa e um filho por nascer? Ele levantou o olhar, tremendo. A senhora está distorcendo tudo. Não, senhor Vega, disse ela com firmeza. A verdade não se dobra. Ela apenas revela o que o senhor tentou esconder. O juiz interveio. Responda com clareza. Ele explodiu. Eu não mandei matá-la, gritou, com a voz embargada. Eu só queria que ela sumisse. Um murmúrio de surpresa encheu a sala. A confissão flutuou no ar como uma tempestade contida. A promotora ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, olhou para o juiz. Meritíssimo, isso é intenção. Claramente. A amante irrompeu em lágrimas, os ombros tremendo. Ela murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir, mas seus lábios formaram as palavras:
Sinto muito. Quando a sessão foi concluída, os réus foram retirados sob custódia. Assim que o veredito provisório, julgamento por tentativa de homicídio e conspiração, sem fiança ou privilégios, foi anunciado, a multidão na praça explodiu em aplausos. Os degraus do tribunal foram tomados por pessoas que levantavam cartazes com o rosto de Valéria. Pela primeira vez, a justiça parecia tangível, enquanto o barulho ecoava lá fora. Miguel Torres caminhou pelo corredor em direção à sala médica instalada dentro do edifício, onde Valéria descansava em um quarto privado, pronta para depor como testemunha. Ela estava sentada na cama, com o cobertor azul sobre as pernas. Quando o viu entrar, esboçou um sorriso fraco. "Acabou?" perguntou. Ele assentiu. "Por enquanto." "Eles confessaram o suficiente para fechar o caso?" Ela suspirou, com lágrimas nos olhos. Queria acreditar que se arrependeriam. "Eles vão pagar," ele respondeu em voz baixa. "Mas isso não é mais nosso fardo." Valéria olhou para a janela, por onde a luz do sol entrava. "Você acha que as pessoas vão esquecer?" Ele balançou a cabeça. "Desta vez, não. A verdade faz muito barulho." A enfermeira entrou para ajustar o soro e lhe disse em voz suave: "O país inteiro está celebrando, senhora. É uma heroína." Valéria apenas sorriu. "Eu não sou uma heroína. Eu só sobrevivi." Miguel se posicionou ao lado dela e apoiou uma mão em seu ombro. Às vezes, sobreviver é o ato mais heróico de todos. Lá fora, os cânticos continuavam. A cidade que antes havia desviado o olhar estava agora acordada. A mulher de azul havia se tornado a voz de uma nova justiça. Uma justiça nascida não do ódio, mas da verdade. E enquanto o comissário contemplava o horizonte dourado do rio, ele entendeu que aquilo era apenas o começo. A queda havia sido filmada, mas agora a ascensão também era. A manhã do veredito amanheceu sob um céu da cor do aço. Os degraus do tribunal já estavam cheios de gente. Suas vozes se misturavam em um murmúrio grave que se espalhava pelas ruas do rio. Equipes de notícias de toda a Europa haviam se reunido ali, com as câmeras apontando para os grandes portões que em breve se abririam. A cidade parecia prender a respiração. Lá dentro, a tensão se agarrava a cada parede. O eco dos passos, o roçar dos papéis, o clique das canetas, tudo soava mais alto do que o normal, amplificado pela expectativa. O comissário Miguel Torres estava de pé perto da primeira fileira da sala. Suas mãos permaneciam entrelaçadas atrás das costas. Ele passara meses se preparando para aquele dia. Seu uniforme estava impecável, sua expressão calma, mas seu coração batia forte em seu peito. Do outro lado da sala, Valéria estava com sua advogada e uma enfermeira. Sua recuperação fora lenta, mas milagrosa. O tailleur azul claro que vestia a fazia parecer frágil e forte ao mesmo tempo, a encarnação viva de tudo o que aquele caso havia chegado a representar. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O som dos bancos deslizando no mármore encheu o ar. A toga do juiz se movia enquanto ele se sentava. Sua expressão era solene. "Podem se sentar", disse com voz firme que ressoou nas paredes. Os acusados foram conduzidos em seguida, Alexandre Vega e Luciana Menezes. Não se pareciam em nada com as figuras poderosas que tinham sido. O terno de Alexandre pendia em seu corpo, seu rosto estava pálido e abatido. Luciana usava o cabelo preso, os olhos inchados de tanto chorar. Nenhum dos dois ousou olhar para Valéria. A promotora Helena Morales se levantou, ereta e serena, para proferir suas palavras finais. Este julgamento não tratou de riqueza, nem de influência, nem de escândalo, ela começou. Tratou da verdade, do direito de toda mulher de entrar em um tribunal e esperar justiça, não violência. As provas são claras, a intenção
inegável. Hoje, este tribunal decidirá se o poder pode, mais uma vez, silenciar a justiça. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Ela fez uma pausa e olhou para o juiz. O Estado solicita a pena máxima permitida pela lei. 10 anos por tentativa de homicídio, 5 por conspiração. O advogado de defesa se levantou em seguida. Seu tom era apagado, seu argumento fraco. Meritíssimo, meus clientes agiram sob um estado de alteração emocional. Suas ações foram imprudentes, mas não premeditadas. Pedimos clemência ao tribunal. O rosto do juiz permaneceu imperturbável. Terão o veredito em breve, disse. Este tribunal se retira para deliberar. Quando ele saiu, a sala explodiu em sussurros. Miguel se virou para sua irmã. Quer descansar um pouco? Ela negou suavemente. Não, eu esperei tempo demais. Quero estar aqui quando acabar. Ele assentiu e se sentou ao lado dela. Os minutos se esticavam como horas. Através das janelas, ouvia-se a chuva começar a cair, leve, mas constante, batendo no vidro como um metrônomo do destino. Após uma espera interminável, o oficial pediu silêncio. O juiz retornou, com a toga ligeiramente úmida pela chuva. Todos se levantaram. O silêncio era tão profundo que até respirar parecia quebrá-lo. O juiz ajeitou seus óculos, olhou o documento em suas mãos e começou a ler. Este tribunal examinou as provas, os testemunhos e os fatos apresentados durante este julgamento. Declara ambos os acusados culpados de tentativa de homicídio e conspiração. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Luciana cobriu o rosto chorando descontroladamente. Alexandre desabou na cadeira, fechando os olhos como se as palavras o tivessem atingido. O juiz continuou, sem alterar o tom. O tribunal condena Alexandre Vega a 15 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional e Luciana Menezes a 10 anos. Ambas as penas serão cumpridas imediatamente. O martelo bateu uma vez. O som ressoou como um trovão. Por um momento ninguém se moveu. Em seguida, a sala inteira explodiu. Repórteres corriam, câmeras brilhavam, pessoas gritavam e choravam. Os guardas agiram rapidamente, escoltando os prisioneiros. Alexandre virou a cabeça para Valéria. Seus lábios se moveram, tentando dizer algo, mas não saiu som algum. Ela sustentou o olhar dele sem vacilar. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma calma firme que o obrigou a desviar o olhar. Luciana, em meio a soluços, murmurou: "Sinto muito." Valéria não respondeu. As palavras não significavam mais nada. Miguel permaneceu imóvel, observando como a justiça tomava forma em algemas e silêncio. Exalou devagar, sentindo meses de tensão se dissiparem finalmente. Quando se virou para sua irmã, ela já estava de pé, com a postura reta e a cabeça erguida. A enfermeira ao lado dela sorria com lágrimas nos olhos. Lá fora, a chuva caía com mais força. Ao cruzarem os portões do tribunal, a multidão os recebeu com aplausos. Guarda-chuvas se abriram por toda a praça. Um mar de cores sob o céu cinzento. As pessoas entoavam o nome dela mais uma vez. Valéria, Valéria. Ela parou no topo das escadas, as mesmas onde havia caído, o mesmo mármore frio que quase lhe havia tirado a vida. Agora estava ali, de pé, viva, respirando, vitoriosa. As câmeras brilhavam, capturando o momento. Um repórter conseguiu se aproximar e gritou por cima do barulho: "Senhora Valéria, a senhora tem algo a dizer ao povo?" Valéria ficou em silêncio por um instante, apoiando uma mão no corrimão. Ouviu-se apenas a chuva batendo no mármore e o murmúrio de centenas de respirações expectantes. Em seguida, ela levantou a cabeça. "Eu não quero vingança", disse com voz firme.
Eu quero mudança. Nenhuma mulher deveria temer entrar em um tribunal. Ninguém deve confundir o silêncio com fraqueza. Hoje, a justiça falou por mim, mas amanhã deve falar por cada mulher que ainda tem medo de levantar a voz. A multidão explodiu em aplausos. Os gritos se misturaram às lágrimas. Estranhos se abraçavam. Não era mais apenas a vitória dela, era a de todos. Miguel permaneceu atrás dela, com uma mistura de orgulho e melancolia. Ele sussurrou o suficiente para que só ela ouvisse. Você conseguiu. Ela se virou levemente, com os olhos brilhando. Não, irmão, nós conseguimos. Eles desceram as escadas juntos, passo a passo, até que seus pés tocaram o pavimento molhado. As câmeras os seguiram enquanto caminhavam para o carro que os esperava. Atrás deles, o tribunal se erguia sob a chuva. Não mais apenas como um lugar de lei, mas como um monumento à sobrevivência. Enquanto o carro se afastava, as luzes da cidade se esmaeciam entre as gotas na janela. Valéria apoiou a cabeça no vidro, observando o mundo passar em alta velocidade. A tempestade exterior refletia a que ela carregava dentro, feroz, purificadora, imparável. Ela fechou os olhos e murmurou uma oração de gratidão. Por seu filho, por seu irmão, pela verdade que se recusou a morrer. E pela primeira vez, desde o dia de sua queda, ela se sentiu livre. A primavera chegou ao Rio de Janeiro, com o aroma do mar flutuando pelas ruas. A cidade que antes estivera encharcada de raiva, agora se sentia mais leve, mais calma, como se a longa tempestade finalmente tivesse passado. O tribunal se erguia sob o sol da manhã, não mais como um símbolo de violência, mas de resistência. Os degraus de mármore, antes manchados de sangue, estavam cobertos com lírios brancos e fitas azuis. Toda manhã, as pessoas continuavam a ir deixar flores, sussurrar orações ou deixar pequenos bilhetes de gratidão. A mulher de azul havia se tornado uma história contada em escolas, cafés e famílias. Uma história não de tragédia, mas de força. Valéria caminhava lentamente pela praça, com passos firmes, mas suaves. Os longos meses de recuperação haviam devolvido a cor ao seu rosto e a segurança aos seus movimentos. Seu filho estava saudável, forte e crescendo a cada dia. Ela o carregava nos braços, envolto em uma manta branca. Os repórteres já haviam parado de persegui-la, respeitando seu desejo de silêncio. Mas as pessoas ainda a reconheciam. A mulher que caiu e se levantou. Ao chegar ao pé dos degraus do tribunal, ela parou. O som da água da fonte próxima enchia o ar. Ela olhou para o edifício, seus olhos percorrendo o lugar onde quase perdeu tudo. Por um instante a memória voltou. O vestido vermelho, o empurrão, a queda. Sua respiração parou, mas apenas por um segundo. O passado não a dominava mais. Ela fechou os olhos e sussurrou. Acabou. Atrás dela, ouviu-se passos. O comissário Miguel Torres se aproximava, ainda de uniforme, mas com uma calma nova em seu semblante. Seu rosto havia mudado desde o julgamento. As linhas de raiva foram substituídas por algo mais sereno. Paz. Ele parou ao lado dela, olhando também para o topo das escadas. Não pensei que você voltaria aqui, ele disse em voz baixa. Eu precisava, ela respondeu. Queria ver de novo, lembrar, não temer. Miguel assentiu lentamente. Você transformou este lugar, Valéria. Não parece mais o mesmo? Ela sorriu docemente. É porque as pessoas finalmente veem como a justiça se parece quando não é apenas uma palavra. Eles ficaram em silêncio por um momento, com o sol aquecendo seus rostos. Um grupo de crianças passou com pequenas bandeiras decoradas com fitas azuis. A professora apontou para Valéria e disse algo em voz baixa.
Uma menina levantou a mão e acenou timidamente. Valéria retribuiu o sorriso. Miguel observou a cena com orgulho. Você fez mais do que a lei, disse. Você lhes deu algo em que acreditar. Valéria olhou para seu filho, dormindo em seus braços. Ele me deu algo pelo que viver. Eles começaram a caminhar em direção à fonte, onde as pessoas haviam deixado velas e cartas seladas em plástico para protegê-las da chuva. Miguel pegou uma com cuidado. A letra era clara e caprichada. Ele leu em voz alta para Valéria. Porque você se levantou por todos nós que não pudemos. Ele a dobrou delicadamente e a devolveu ao seu lugar. Eles não estão apenas agradecendo a você, estão se agradecendo através de você. Os olhos de Valéria brilharam, mas sua voz se manteve serena. Talvez seja isso a justiça, não a punição, mas o reflexo. Miguel sorriu levemente. Você fala como uma juíza. Talvez eu seja apenas alguém que finalmente aprendeu a perdoar. Ele a olhou surpreso. Perdoá-los? Ela assentiu. Não porque mereçam, mas porque eu mereço paz. Não quero carregar o ódio deles. Pesa demais. Miguel respirou fundo. Você sempre foi a mais forte. Ela riu suavemente. Não é verdade. Eu só tive alguém que acreditou em mim quando eu não podia. Eles pararam perto da fonte, observando o sol brilhar na água. Por um momento, a cidade pareceu parar. Sem barulho, sem caos, apenas calma. Miguel quebrou o silêncio. Há conversas no parlamento, ele disse. Uma nova lei sobre violência doméstica e de gênero. Estão a chamando de Lei Azul, inspirada no seu caso. Valéria prendeu a respiração. A Lei Azul? Ele assentiu. Sua luta mudou o sistema. Deu uma cor à lei, esperança. As lágrimas voltaram aos olhos dela, embora desta vez não fossem de dor. Eu nunca quis fama, disse em voz baixa. Eu só queria ser ouvida. E você foi, respondeu Miguel, mais alto do que todos nós. Os sinos da catedral começaram a tocar ao longe. O som era puro, sereno, e encheu toda a praça. Valéria levantou o olhar, a luz do sol refletindo em seus olhos. Talvez seja isso que a paz parece. Ela murmurou. Paz e propósito, acrescentou Miguel. Uma combinação rara. À tarde, Valéria e Miguel visitaram o hospital para agradecer aos médicos que haviam salvado sua vida. A equipe a recebeu com aplausos e lágrimas. Na área neonatal, ela parou em frente à janela onde seu bebê havia estado na incubadora. Ele vai crescer em um mundo melhor, sussurrou. Miguel apoiou uma mão no ombro dela, porque a mãe dele o fez melhor. Quando saíram do hospital, o sol caía atrás dos telhados, banhando a cidade com luz alaranjada. As ruas estavam cheias de vida, não de raiva, mas de renovação. Os cafés ressoavam com risadas. Os sinos tocavam sobre o ritmo tranquilo do tráfego. O rio parecia respirar, finalmente livre de sua tristeza. Eles caminharam em silêncio até o carro. Valéria se virou para ele. Acho que vou deixar a cidade por um tempo, disse. Um lugar tranquilo, talvez o litoral. Quero criar meu filho onde o ar seja limpo. Miguel sorriu. Você merece. Vá, descanse, viva. Ela o abraçou com força. Obrigada por nunca desistir de mim. Você me deu um motivo para não desistir, ele respondeu. Enquanto o carro se afastava, Miguel permaneceu de pé na beira da praça, observando-o desaparecer na névoa dourada do pôr do sol. As fitas azuis nos degraus do tribunal tremulavam ao vento, capturando a última luz do dia. Ele levantou o olhar para o céu, que se tingia de violeta, e sussurrou uma oração tranquila. Não de raiva, nem de tristeza, mas de gratidão. Em uma estrada silenciosa, fora do rio, Valéria abaixou a janela e deixou o vento quente acariciar seu rosto. Seu filho se moveu no banco de trás,
murmurando suavemente em sonhos. A estrada se estendia à sua frente, banhada pelo brilho do pôr do sol. Ela sorriu, com o coração leve pela primeira vez em meses. Atrás dela ficava uma cidade que havia aprendido a ouvir. À frente, um futuro reconstruído das ruínas. A tempestade havia terminado e, em seu lugar, começava a se levantar a luz do perdão.